Saudações a todos os membros que fazem o Inclusive Society. Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre missões. O que são missões e como elas estão interligadas completamente ao nosso objetivo, aos nossos valores e às nossas ações enquanto representantes da Young Inclusive Society. Bom, primeiramente, a gente vai iniciar fazendo uma pequena introdução sobre o que é missões no contexto da Inclusive Society. No contexto da Organização Internacional Inclusive Society, missões representam o conjunto de objetivos fundamentais que orientam nossas ações, decisões e propósitos, tá bom? Então elas são os pilares fundamentais que definem a razão da nossa existência enquanto instituição e que guiam o nosso impacto ao redor do mundo. Então, falar sobre missões é falar sobre aquilo que impulsiona a Inclusive Society a existir. Falar sobre missões é falar sobre os propósitos, as decisões que guiam o nosso caminhar. Então tá tudo interligado. É como a gente costuma falar. A nossa missão aqui na Inclusive Society, ela é maior do que nós mesmos. Ela transcende a gente, porque é algo maior que sozinho a gente não consegue. Mas quando a gente se reúne em coletivo, a gente consegue fazer com que aquela missão se torne realidade. Essa missão de propagar a democratização da acesso à educação de alta qualidade, a missão de ter um mundo mais inclusivo, onde as pessoas em situação de vulnerabilidade possam ocupar espaços de representações. Então é mais nesse sentido. E essas missões funcionam como bússola estratégica para tudo que a gente faz aqui, norteando tanto os projetos, quanto os programas, quanto também os comportamentos dos membros, dos voluntários, dos estudantes, dos parceiros e etc. Tá bom? Elas são intrinsecamente ligadas aos valores da organização, como a gente vai ver no vídeo logo aqui abaixo, e reflete um compromisso com a transformação social em várias dimensões. Então, falar sobre missões é falar sobre aquilo que impulsiona a Inclusive Society a estar aqui no dia de hoje. É falar sobre aquilo que impulsiona a sua presença aqui neste dia. Tá bom? Vamos ver um pouquinho como ela está interligada à Inclusive Society. A Inclusive Society adota de missões como base de sua identidade, de suas atividades. E são essas as missões que conectam diretamente a visão, os valores, os objetivos da nossa organização, tá? Estruturando seu impacto local e global. Então tá tudo interligado. É um pontinho que se interliga com os valores, que se interliga com os objetivos, que se interliga com nossa história. Ok? Vamos ver aqui um ponto principal. É através das missões que a gente consegue desenvolver uma visão transformadora, que traduzem a existência da Inclusive Society, que é justamente para um mundo mais justo, inclusivo e equitativo, assim digamos. Elas são os alicerces para alcançar essa transformação, propondo soluções aqui na nossa instituição para as questões de desigualdades, exclusão e a falta de oportunidades. Então, ela impulsiona todo o trabalho que a gente faz, ok? E fomentam ainda o foco nos valores da Inclusive Society, refletindo valores centrais da organização, como empatia, diversidade, colaboração, educação, sustentabilidade. E são esses valores que permitem com que todos os níveis de atuação da instituição, desde ações comunitárias até debates internacionais, possam acontecer e gerar resultados que impulsionam ainda mais todas as ações que a gente realiza hoje aqui. Ok? E isso permite com que a gente crie uma visão estratégica de impacto. E é justamente ela que faz com que a gente promova ações sociais, com que a gente possa construir ambientes mais equitativos, inclusivos, faz com que a gente foque um pouco na questão da educação, no empoderamento de jovens líderes através do protagonismo juvenil, preparando o futuro das comunidades através de todos que fazem a Inclusive Society, que são beneficiados pela mesma, sabe? E influenciando políticas públicas, reforçando ainda mais a nossa atuação como agente de mudança estrutural. A gente chega, enquanto Inclusive Society, para quebrar portas que muitas das vezes não são negadas. Então, são as nossas missões, enquanto ativistas, defensores dessas causas que a Inclusive Society tanto impulsiona, que a gente vem quebrando barreiras, demonstrando que o lugar das pessoas em situação de vulnerabilidade, dos cidadãos como um todo, é em todos os lugares. Ele só precisa de uma oportunidade. E a Inclusive Society está aqui para fomentar essa questão através das nossas missões. Ok? Então, através das missões, a gente pode também ter uma mobilização de pessoas que se juntam em prol de um bem comum,
que é o voluntariado, o bem ao próximo. A gente pode ter mobilização de recursos através das doações. A gente também pode fazer uma adaptação no contexto global, onde a gente conecta nossas missões, tá? Para debater sobre questões universais como direitos humanos, desenvolvimento sustentável, igualdade, tá bom? Tornando a atuação da Inclusive Society relevante em diversos contextos culturais e sociais. Em resumo, as missões essenciais da Inclusive Society estabelecem não apenas o que a organização faz, mas também o porquê, o motivo de suas ações, inspirando a construção de um mundo mais inclusivo, humano e sustentável. É como eu costumo falar, na Inclusive Society não existe um motivo X da mesma existir, da Inclusive Society estar aqui no dia de hoje. Não. Existem vários motivos, várias missões que quando a gente se encontram, a gente consegue se juntar, a gente consegue fortalecer essa causa, tá bom? Então são missões grupais, em conjuntos, que a gente vai reunindo e a gente vai interligando ponto por ponto. Fulano Digital falou que o que impulsiona ele está aqui no Inclusive Society é motivo A. Fulana falou que o que impulsiona é motivo B. Então por que não a gente juntar essas ideias em prol de um bem comum, em prol do coletivo? Então é justamente isso que faz com que as missões da Inclusive Society possam acontecer e desenvolver em diversas esferas. Tá? E a Inclusive Society, quanto organização internacional dedicada à transformação social por meio da educação, inclusão, equidade e desenvolvimento sustentável, faz com que suas missões abrangem uma abordagem multidimensional, assim digamos, multiplural, no qual busca impactar comunidades em situação de vulnerabilidades, o mundo por inteiro, mas em especial o sul global, fortalecendo a cidadania global e construindo um futuro mais justo e inclusivo. Abaixo a gente vai descrever um pouco das missões que impulsionam a gente a fazer esse trabalho aqui na Inclusive Society. Vamos lá. A primeira é para promover a inclusão em todas as dimensões, a gente fomentar uma cultura democrática. Pois a gente sabe que a inclusão social, como o nome já diz, Inclusive Society, ela é um alicerce de nossa organização, é um dos alicerces principais, se não o principal, tá? E a gente busca eliminar barreiras estruturais que perpetuam essa desigualdade, a gente busca fazer com que ciclos sejam quebrados e com que as pessoas possam estar se desenvolvendo. A gente atua na luta contra a discriminação baseada em gênero, raça, orientação sexual, deficiência, religião ou com condição socioeconômica. A gente faz com que essas pessoas possam ocupar esses espaços. E a Inclusive Society é um espaço multicultural que está aqui de braços abertos para estar recebendo as diversidades e promovendo, de fato, uma inclusão social em todas as dimensões, tá bom? Então é por meio de programas comunitários da Inclusive Society, oficinas de conscientização e campanhas globais, a organização faz com que os preconceitos sejam eliminados. A gente busca essa eliminação, tá? Para que a gente possa valorizar a diversidade humana e a diversidade cultural, ok? Tudo em um conjunto de ações. Então a gente faz fóruns comunitários sobre diversidade e inclusão. A gente realiza implementação de programas que apoiam a populações marginalizadas. Então, quando a gente vai fazer uma ação na Inclusive Society, a gente tenta buscar aquelas regiões que geralmente são marginalizadas pela sociedade e regiões periféricas, sabe? Então a gente busca fazer esse mapeamento através dessas comunidades. Onde é que a gente pode fazer um trabalho na Inclusive Society e gerar um impacto maior? Em comunidade X, a gente tem a questão da violência, a gente tem a questão das desigualdades. Então, aquela seria uma comunidade interessante de se trabalhar. Então, a Inclusive Society pode fazer esse mapeamento e selecionar essa comunidade X. Então, a gente funciona mais nesse sentido. A gente traz inclusão, a gente traz educação, todas as outras missões para comunidades, regiões no qual, muitas das vezes, as pessoas têm acesso negado à educação, aos direitos humanos básicos, sabe? Então, a gente se impulsiona em prol de um objetivo comum, que é justamente o social. Então, através disso, a gente promove a inclusão social em todas as esferas, incentivando o diálogo entre diferentes grupos sociais, estimulando a questão da cultura democrática. Nesse sentido, a gente pode cumprir uma das nossas missões, que é justamente a inclusão social. A outra é justamente democratização do acesso à educação de alta qualidade.
É através da educação que, vista pela Inclusive Society como um direito fundamental e um instrumento essencial para o empoderamento social, como a gente viu no vídeo dos 4 pilares da Unesco, a gente vai ver no caso um pouquinho mais para baixo, a gente se impulsiona em prol da educação como um pilar fundamental, como um pilar conhecer, fazer, ser e o outro, tá bom? Então a gente tenta se estimular nesse sentido, desenvolvendo programas e iniciativas educacionais que atendem a diversas faixas etárias. Então a gente atua com um público que varia entre 8 a 80, 90 anos, é o nosso público de atuação. É válido ressaltar que a Inclusão Society ela não só tem atividades educacionais, mas realiza atividades sociais, ações sociais. Então por isso que a gente fala que nosso público vai até 90 anos. Pode até passar, pode ser até menos de 8 anos, porque a gente realiza doações, a gente realiza ações sociais, como uma das nossas ações mais recentes de Dia das Crianças. A gente pegou crianças de lá de 2 anos de idade até os seus 12 anos. Então a gente vê que o impacto da Inclusive Society ele não se limita à questão da faixa etária, ok? Enfim, e a gente busca desenvolver essas iniciativas que atendam a esses públicos com foco especial em comunidades com acesso limitado a recursos, como a gente citou anteriormente, tá? Então a gente busca fazer, para promover uma educação de alta qualidade, capacitação dos educadores, dos voluntários, como vocês estão hoje aqui. A gente está trazendo um processo de formação institucional para que vocês possam ter uma percepção do que é esse trabalho que a gente faz, para que vocês possam se desenvolver por completo enquanto pessoa, enquanto profissional, tá bom? Então a gente busca esse autodesenvolvimento de cada indivíduo que compõe, que contribui para a Organização Internacional Inclusive Society. Então a gente busca trazer bolsas, mentorias também para as comunidades, cursos, tá? Essa formação continuada. A gente tenta trazer tudo isso com o objetivo de trazer um ensino de alta qualidade, principalmente focado no desenvolvimento de habilidades de idiomas, habilidades linguísticas, formação continuada através da capacitação, informática, administração, para o mercado de trabalho, sabe? A gente estimula com que as pessoas também possam conseguir bolsas de estudos aqui no Brasil, fora do país também, como a gente teve alguns casos recentes de alguns membros que foram para Portugal, então a gente vem trazendo todo esse processo de estímulo, demonstrando, olha, essa oportunidade está aqui, mas você precisa se esforçar um pouquinho, e conte com a Inclusive Society. A gente faz o nosso melhor para que, de fato, nossos representantes ocupem espaços de representações, consigam alcançar aqueles seus objetivos, alcançar algumas bolsas também. Como a gente fala, não é um por mais que a gente faça uma indicação direta de uma bolsa para outro país, de uma oportunidade, de uma pesquisa, a gente falou, olha, não foi um trabalho que a Inclusive Society fez, mas foi um trabalho do seu esforço e que a Inclusive Society, em algum momento, contribuiu compartilhando esse conhecimento e abrindo esse campo de experiência, sabe? Deixando esse campo aberto aqui para que você possa se desenvolver e desenvolver esse olhar mais humano, assim, digamos, um olhar humanístico, sabe? Em prol de tudo aquilo que é a educação, em prol do que é o social. Então, a Inclusive Society se fortalece nessa base. E aonde tiver representante da Inclusive Society em uma missão, em uma bolsa, a Inclusive Society está lá. E a gente fica muito feliz por ter os nossos membros nesses espaços de representações que muitas das vezes nos são negados, tá bom? Então, é isso que a gente busca. A gente busca trazer mentorias também que orientam estudantes, voluntários, com suas jornadas acadêmicas e profissionais. A gente busca diversas formas de fazer uma educação inclusiva para que, de fato, a partir daí a gente possa cumprir com nossa bandeira principal, que é da educação, através de uma educação democrática que seja acessível para todos, independentemente de sua religião, questão socioeconômica, gênero, região e etc. A gente está aqui para, de fato, promover aquilo que é a dignidade humana, através do princípio do quarto objetivo do sustentável da agenda, quarto objetivo sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é justamente uma educação de alta qualidade e inclusiva que faça com que indivíduos ocupem espaços de representações, pois uma vez que eles têm acesso a uma educação de alta qualidade, eles conseguem desenvolver as suas comunidades, conseguem se colocar melhor no mercado de trabalho e fazer com que, de fato, a cultura democrática, o diálogo, ele seja desenvolvido e faz com que a comunicação, a interpretação, o conhecimento chegue
dessas pessoas, sabe? Faz com que eles se conheçam os seus direitos. Fala sobre uma educação democrática e a gente fala sobre uma educação participativa, onde todos os indivíduos têm vez, vozes e oportunidades. Outra questão que impulsiona a gente é justamente o protagonismo enquanto missão, sabe? Essa formação de jovens líderes transformadores. A gente luta e acredita no potencial de cada pessoa que aqui hoje está, principalmente dos jovens enquanto protagonistas, tá? Através desse processo de transformação social, pois por meio de programas de lideranças, a Inclusive Society capacita essas pessoas que contribuem para a nossa instituição, os próprios alunos também, a identificarem problemas em suas comunidades e desenvolver ações sustentáveis, sabe? E que sejam inovadoras nesse contexto. A gente pode citar como exemplo o programa Protagonistas do Amanhã, no qual os jovens se desenvolvem enquanto protagonista e realiza ações do zero ali. A gente dá uma base, olha, a gente precisa que você realize um projeto. Você pode avaliar se vai ser através de captação de alimentos, recursos, se você vai promover através da cultura para trazer um processo de conscientização, como é que você vai ser. A gente precisa que você assuma um processo de liderança através de uma ação social em prol do social. Aí os jovens, os estudantes vão lá e fazem através do programa Protagonistas do Amanhã. Então é mais nesse sentido que a gente busca trazer uma educação democrática, uma educação de alta qualidade, que traz essa consciência de classe e de lutas. Pois, como a gente costuma dizer, a história da sociedade é a história de lutas de classes. Então a gente está aqui para se impulsionar em prol dessa missão, como um grande ativista um dia citou, né, essa citação. Então a gente se impulsiona todos os dias para promover uma educação de alta qualidade e acessível, de fato, inclusiva. Outra questão que movimenta a gente também é justamente a Academia de Liderança da Inclusive Society, no qual é um programa intensivo que faz com que a gente promova treinamentos, seja através de outras organizações ou através de ações daqui da Inclusive Society, que busque trazer e fomentar essas habilidades de liderança, ética, planejamento estratégico e advocacy. Então isso é muito importante para a gente. A gente insere também esses jovens em conferências globais sobre juventude, sobre direitos humanos, tá? Criando espaços para que essas pessoas, representantes da Inclusive Society, compartilhem experiências, construam rede de apoio, dialoguem com líderes globais. Então a gente fomenta isso constantemente. A gente tem, através da Secretaria de Oportunidades Inclusive Society, um programa que visa justamente levar essas oportunidades a esses jovens, para que eles possam ascender esses espaços de representações. Quando eu falo de jovens, eu estou falando mais no sentido geral, não estou falando numa faixa etária em específico. Eu estou falando da pessoa jovem que se encontra na faixa etária, eu estou falando da pessoa jovem de espírito que se impulsiona a estar aqui no Inclusive Society. Pode ser uma pessoa de 60, 50, 70, 80, 40 anos. Se ela está aqui no Inclusive Society, se ela está impulsionada, ela está motivada, ela é uma pessoa jovem de espírito. Então é justamente com esse ânimo que a gente se impulsiona enquanto ONG para fazer com que esses jovens estejam nesses espaços de representações, lutando por pautas que afetam o seu dia a dia, que afetam o dia a dia de milhões de brasileiros e pessoas de diversas outras regiões do nosso planeta. Tá bom? Então a gente promove também plataforma de empreendedorismo social, a gente busca meios de apoio técnico, se necessário financeiro, para jovens empreendedores, através de parcerias com outras organizações, para que eles possam implementar projetos locais que gerem esse impacto através do desenvolvimento sustentável. Tá bom? E outra missão que impulsiona a gente a estar aqui hoje é justamente a questão da saúde mental e bem-estar holístico. Então a gente faz com que as comunidades elas possam se desenvolver de uma maneira saudável, assim digamos. Pois a nossa instituição reconhece que bem-estar, saúde mental são condições indispensáveis para a inclusão plena. Para que o indivíduo possa ocupar um espaço de representação, ele precisa estar ali com boa saúde mental, assim digamos, ele precisa estar com um bem-estar, sabe? Consigo mesmo, tanto com os demais ali presentes.
para que possa promover de fato uma comunicação positiva, ok? Então a gente promove através das terapias, das intervenções psicoterapêuticas, serviços de apoio psicológicos, ações de combate aos estigmas em torno de saúde mental no sul global, tá, em outras regiões também, e programas voltados para o fortalecimento emocional de grupos em situações de vulnerabilidades. Então a gente busca criar uma rede de apoio emocional, a gente busca trazer campanhas de conscientização, programas direcionados a esses públicos, no qual a gente promove essa psicoterapia, no qual a gente promove psicanálise, acompanhamento terapêutico, acompanhamento holístico e diversos outros, tá? E outra missão fundamental também para o nosso desenvolvimento aqui na instituição Inclusive Society está totalmente interligada à cultura democrática, através da construção de uma cidadania global que estimula o diálogo intercultural, tá? Então aqui na Inclusive Society a gente defende que a necessidade de uma cidadania global baseada na empatia, no diálogo, na consideração, na cooperação internacional são essenciais para unir diferentes culturas e promover a responsabilidade coletiva frente aos problemas globais, tá? Como desigualdade, aquecimento global e migrações. Então a gente busca trazer espaços que de fato as pessoas possam dialogar sobre problemáticas que afetam suas realidades. Então a gente estimula parcerias internacionais, eventos multiculturais que abordam diversas temáticas, como a Mega Capacitação Inclusive Society, que reúne oficinas das mais diversas temáticas para a gente falar sobre cidadania global, formação continuada e etc. Tá? A última, bom, eu esqueci, mas já já eu retomo, tá? E a gente estimula através da cidadania global uma educação para o amanhã. Tá? A gente pensando para o amanhã, o que a gente pode fazer para o nosso amanhã? É um olhar para o amanhã, mas prezando no presente e conhecendo o passado. Olha, a história do passado muitas das vezes se repete, só que muda são os personagens. Então a gente aprende muito com o nosso passado para entender o presente e compreender e desenvolver o futuro, o nosso amanhã. Sabe? Então a gente estimula esse diálogo analisando o presente, pensando no amanhã, já com conhecimento do passado, analisando situações um pouco semelhantes, assim, digamos. Tá? Então a gente estimula esse engajamento em questões internacionais, nacionais, locais e responsabilidade socioambiental, uma vez que questões ambientais também estão interligadas a grande parte das desigualdades. A gente pode falar sobre a questão do aumento da criminalidade, das violências e tudo mais. A gente vê que regiões no qual sofrem com questões de mudanças climáticas são afetadas pela desigualdade social e a desigualdade social acarreta nessas violências e diversas outras formas de crimes, assim digamos. Porque uma vez que as pessoas não conhecem seus próprios direitos, elas sofrem de situações vulneráveis de uma maneira totalmente escassas, elas vão procurar um meio. E em grande parte dos momentos, a emoção que vem inicialmente, em meio a todo aquele caos, é justamente a revolta. A revolta, porque se sente sozinho, pensam que não tem ninguém ali por eles. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas só que nada muda. É sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. Só eu que sei a realidade que enfrento no meu dia a dia, sabe? Então a gente busca, através do diálogo, da cultura democrática, esse diálogo que promova e analise todas as esferas que vão desde das mudanças climáticas que podem causar desigualdades sociais. Podem não, causam. A gente vê que grande parte das regiões que são mais arborizadas, assim, digamos, são regiões de pessoas que são padrões, assim, para a sociedade, assim, digamos, são pessoas que se encontram em condições melhores, assim, digamos, pode dar um retorno maior para os órgãos, sabe? Então, aquelas regiões são privilegiadas, têm infraestrutura, têm arborização, já aquelas que as pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade, que não têm tanto retorno a ser para o governo, a gente vê que são regiões que são desvalorizadas, assim, digamos, que não são tão arborizadas, grande parte não tem árvore, sabe? São regiões que são largadas ao escasso, assim, digamos, as desigualdades. Então, são aquelas regiões onde as desigualdades são maiores e que, com certeza, a criminalidade, as desigualdades também vão acarretar de uma maneira mais drástica. É como a gente costuma falar, uma organização não governamental, uma ONG, ela surge
Não porque é bonito o trabalho voluntário. Não é por isso. A gente surge porque muitas das vezes os direitos humanos básicos são negados a gente. Nós somos desrespeitados, assim, digamos. O que os órgãos governamentais deveriam estar fazendo em prol das comunidades não fazem. A gente vê um nível absurdo de desigualdade. Então, é justamente através disso que a gente se impulsiona enquanto organização não governamental, enquanto ONG, para realizar atividades, para promover ações que deveriam ser obrigações dos órgãos públicos, mas que, de certa maneira, privilegiam determinadas classes e as classes em situações de vulnerabilidade muitas das vezes são deixadas para trás. Então, as ONGs elas surgem no contexto de suprir grande parte das demandas que os órgãos públicos não suprem. Então, é mais nesse sentido. Então, através desse diálogo em prol da cidadania global, cultura democrática, democratização do acesso à educação de alta qualidade, inclusão social, garantia de oportunidades, mobilidade social, que a gente se impulsiona a estar hoje aqui. Então, há todo um contexto de negligências, principalmente, que faz com que a ONG International Inclusive Society exista, seja motivada e faz com que a gente possa estar dialogando hoje sobre, infelizmente, essas desigualdades que existem no planeta, com foco principal no sul global, ok? Outra missão da Inclusive Society é justamente a garantia do acesso a oportunidades e à mobilidade social. A nossa organização conecta pessoas a recursos, ferramentas, experiências que possam transformar suas trajetórias de vidas. Então, através de diversos programas, projetos de nossa instituição, a gente leva essas oportunidades, fazendo com que as pessoas possam aceder a esses espaços de cidadania e de representação. Ok? Então, por meio da Secretaria de Oportunidades, por exemplo, a gente oferece um suporte robusto a jovens, adultos, idosos, crianças que buscam avançar nos seus objetivos pessoais e também profissionais. Tá bom? Então, a gente faz mapeamento de oportunidades com identificação de bolsas de estudos, vagas de empregos, programas de capacitação e intercâmbio, para que essas pessoas possam estar nesse espaço. A gente fala também que a Inclusão Society, por meio de diversos órgãos de trabalhos, agências aqui no Brasil, a gente fomenta parcerias para que essas pessoas aqui no Brasil possam estar nesses espaços de trabalho, tá bom? Então, a gente conversa com as agências de trabalho, a gente procura meios. A gente pode dar exemplos também de 2023. Não, 2022. 2022. Eu acredito que foi em 2022. A gente caminhou dezenas de jovens para o mercado de trabalho através do primeiro emprego. Então, esse é um exemplo de fomento à cidadania, sabe? Dessa garantia de mobilidade social, de oportunidades, que a Inclusive Society se impulsiona e que você pode pensar em estratégias para estar implementando em nossa instituição. A gente busca também parcerias corporativas, tá? Criando, pensando em criação de estágios, programas de treinamento de mobilidades, sabe? Programas que incentivam esse compartilhamento de valores que fazem com que a gente esteja aqui na Inclusive Society. Tá? A gente também faz parcerias corporativas para o desenvolvimento das empresas. Claro que as empresas elas fomentam a gente todo um espaço, toda uma estrutura e recursos necessários. Então a gente fecha essa parceria. Mas ações que a Inclusive Society realiza presencialmente, a gente não faz sozinho. Virtualmente a gente também tem que recomeçar a pensar, tá? Eventos que a gente realiza, a gente convoca as empresas, principalmente as faculdades, escolas particulares, tá? Para disponibilizarem também de seus profissionais, de seus conhecimentos, alguns recursos, tá? Para estar compartilhando esse conhecimento. E a partir daí a gente vai fortalecendo esse conjunto de comunidades, sabe? Fazendo com que as empresas elas possam se interligar ao nosso objetivo, seja através de implementações de iniciativas sustentáveis, quanto através de eventos de conscientização, mobilizações da sociedade. Então a gente não anda sozinho. Por mais que a gente possa ter recursos e tudo mais, é um trabalho em conjunto. É um trabalho entre os órgãos governamentais, entre nós enquanto ONG e entre essas instituições corporativas, tá? De corporativas, de ensino. Então é um trabalho trio, tá? É um trabalho trio. Trisal. Trio, vou utilizar essa palavra. Trabalho trio, tá? O que a gente faz aqui na Inclusive Society. E é justamente através da garantia do acesso à oportunidade e à mobilidade social que a gente busca o empoderamento econômico.
e o impacto comunitário. A gente faz com que as pessoas possam ter acesso a formações que abordam sobre questões de desenvolvimento, como atividade de crochê, de arte, de pintar, realidades que estão interligadas mais àquelas comunidades. A gente não vai chegar, olha, a gente vai trazer uma atividade de cultura para vocês, é uma atividade que vai ajudar nesse século tal, não. A gente conhece a comunidade, escuta eles e vê aquilo que é a maior necessidade deles. Tá? Para que não seja uma coisa que muitas das organizações fazem, a gente vai trazer isso porque vai desenvolver a comunidade. Não, você escutou a comunidade, é aquilo que a comunidade quer, a gente vai ter público para aquilo. Então, a partir desse diálogo, a gente traz aquilo que está mais próximo à realidade daquela comunidade. Não adianta a gente propor um curso sem ouvir a comunidade. A gente precisa, através de um diálogo democrático, escutar a comunidade para saber quais são as necessidades da mesma e como que a Inclusive Society pode estar ajudando nesse processo de desenvolvimento comunitário, nesse processo de empreendedorismo. Tá? Então, a Inclusive Society tem como missão também o desenvolvimento das comunidades sustentáveis e resilientes. Então, essa é outra missão. A nossa organização entende que a sustentabilidade ambiental e social são indissociáveis, indispensáveis, assim, digamos, são juntas, anexas. E a gente trabalha para promover práticas sustentáveis que fortalecem economias locais e incentivar o uso consciente dos recursos naturais. Então, porque a gente não pode fazer uma ação utilizando aquilo que a gente já tem, sabe? Então, a gente pensa muito nessa questão. Pensando principalmente na questão ambiental também. A gente vai tirar 3, mas a gente precisa colocar no mínimo 1. Tá? A gente precisa colocar de volta ali. É uma questão de continuidade de gerações, para que as próximas gerações que cheguem possam ter acesso àquilo, sabe? Se a gente tira 3, a gente coloca 6 sementes, sabe? Então, é nesse sentido, é um trabalho sustentável, comunitário. Então, é justamente nesse sentido. E a gente pode avaliar também, quando a gente fala comunidades resilientes, a questão de projetos comunitários, ambientais também, com a questão da educação sobre reciclagem. A gente pode estar utilizando a reciclagem para promover uma comunidade, um desenvolvimento, empreendedorismo, por exemplo, bolsas feitas de materiais recicláveis, sabe, essas questões. Então, tudo isso a gente pode pensar, principalmente na reflorestamento, preservação ambiental, então está tudo interligado. Vale ressaltar que a Inclusive Society é muito ampla, ela aborda diversas temáticas, diversas áreas, e essas são algumas das missões que nos impulsionam, tá? Então, a gente fomentar esse apoio ao empreendedorismo social faz com que iniciativas de pequena renda possam promover famílias e comunidades, tudo através de desenvolvimento sustentável, que possa fazer com que aquela região se mude sua própria realidade, sabe? Então, a gente realiza também programas de conscientização, formações práticas de sustentabilidade e economia circular. A gente deixa de comprar em região X para a gente comprar na nossa comunidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade, porque a partir daí a gente gera mais economia, uma economia sustentável, e a gente vai ter mais ações dos órgãos ali naquela região, sabe? A gente vai estar ajudando um colega da comunidade, sabe? E a gente vai estar crescendo junto. Uma vez que a comunidade cresce, a gente cresce junto. Todo em um processo pensando no coletivo, tá? Outro objetivo, que é um dos principais da Inclusive Society, é justamente influenciar políticas públicas e fortalecer a governança inclusiva. Então, a nossa organização ela procura um papel ativo no diálogo com legisladores, políticos e autoridades públicas, contribuindo para a criação de políticas que ampliem os direitos humanos, educação e inclusão. Então, a gente busca trazer sempre elaborações de propostas legislativas através do desenvolvimento de projetos de leis voltados para a educação, inclusão, acessibilidade e cultura democrática, assim como outros. Lá na frente vocês vão ver como é que podem preparar essas documentações, que é muito complexa. A gente precisa do briefing, a gente precisa de um projeto técnico, a gente precisa de documento de apresentação, a gente precisa de documento de regulamentação. São muitas documentações. Então, lá na frente, eu vou estar falando em outra aula a respeito de como é que vocês vão montar todo esse processo. Quando a gente fala de projeto técnico, não é simplesmente pegar um projeto e escrever ali. A gente precisa falar sobre datas que aquilo vai acontecer durante dia tal, todos os dias. Se é de um ano o projeto, então tem que ter ali, ó, mapa de um ano completo ali, de todas as atividades, já planejar valores que são necessários, tudo isso. Vou estar explicando um pouquinho lá para frente para que vocês possam estar futuramente solicitando a Inclusive Society
alguns recursos e também, em nome do Inclusive Society, está solicitando recurso a organizações, a essas autoridades públicas, tá bom? Então, é muito complexo, muito mesmo. Provavelmente vai precisar de apoio da assessoria jurídica da instituição, mas a gente está aqui para estar se fortalecendo, tá? Então, através dessas políticas públicas, a gente pode promover também consultoria em políticas públicas, através de assessoramento técnico para governos e instituições relacionado aos temas na qual a gente ajuda, a gente pode estar ajudando de alguma maneira, sendo um transmissor daquele conhecimento, o governo apoia a gente, traz os recursos necessários e a gente vai lá ajudando nessa questão dessa transmissão de informações, sabe? Então isso é muito importante. E a última é justamente a missão de ampliar o impacto em escala global. Então, através de um modelo de crescimento sustentável, a Inclusive Society busca expandir suas ações para novos países, novos contextos, tá? Incluindo a formação de parcerias estratégicas com os governos de diversos países, tá? Com as organizações daqueles países, também instituições, para que a gente possa desenvolver metodologias explicáveis que possam ser adaptadas a diversas comunidades do mundo. A gente sabe que a gente aplica aqui no Brasil, a gente não aplica em Moçambique, em Portugal, são diferentes. Até dentro da nossa própria realidade, que serve para Garanhuns, que fica no interior de Pernambuco, aqui no Brasil, não serve para o Rio de Janeiro, sabe? Não serve para o Recife. São realidades diferentes, são culturas diferentes. Então, em cada canto, a gente tem uma adaptação diferente. Até dentro de grandes cidades, de cidades médias como Garanhuns, a gente consegue ver que cada bairro ali tem sua maneira de lidar com questões culturais. Então, a gente tem que estar sempre se adaptando em todos os ambientes que a gente for. Nunca vai ser o mesmo. Se a gente acha que já conhece de tudo, é errado. A gente nunca conhece tudo. A gente está aprendendo todo dia. Então é justamente nesse sentido. As missões da Inclusive Society refletem seu compromisso contínuo com a construção de um mundo mais igualitário, equitativo, onde cada indivíduo tem acesso à oportunidade de dignidade, de direitos humanos, independentemente de suas circunstâncias. A Inclusive Society acredita que transformar vidas para o futuro é essencial, mas também para o nosso presente. Tá? A gente tem um olhar para o futuro, olhando para o presente e entendendo o passado. Então é mais nesse sentido, de como o dilema da instituição diz, saudamos calorosamente a instituição Global Inclusive Society, que é como uma família para todos aqueles que acreditam na construção de uma sociedade inclusiva. A gente fomenta isso como nossa missão, tá bom? Então esse é o lema da nossa instituição, a iniciar a gente fala, ao terminar a gente também fala, porque isso reflete ainda mais os nossos valores, o que impulsiona a gente a estar aqui enquanto missão. Pensando sempre que a missão que a gente faz aqui, ela é maior do que todos nós que hoje aqui estamos. Ela transcende, vai passar de geração em geração. Desde já agradeço, faço essa introdução sobre as missões do Inclusive Society, com o sentido de fortalecer ainda mais nossa trajetória, a nossa luta. Desde já te agradeço e até logo.